Pessoal do YouTube, inscritos no canal, retornamos com mais um vídeo para vocês. Hoje o assunto vai ser caixas ativas, ou seja, caixas de altas e caixas de subwoofer. Vamos falar sobre isso, tá? Estamos aqui para exemplificar, tá? Para exemplificar, estamos com a caixa de sub aqui ativa de 18 aqui, de 300 watts e uma caixa de sub de 300 watts e uma caixa de alta de 200 watts aproximadamente, né? Uma caixa ativa. E o assunto é o seguinte, tá? O pessoal pergunta bastante, tem dúvidas, ou às vezes acaba criando, né, essa ideia de que se você tem uma caixa ativa, por exemplo, de uma potência X, exemplificando, 200 watts RMS, a partir eu vou colocar aí, ele é acostumado a trabalhar, exemplo, ele é acostumado a trabalhar com uma caixa ativa ali de 200 watts RMS, sozinha, né, sem sub, e ele consegue ali trabalhar para 50 pessoas, digamos assim, né? Consegue trabalhar para 50 pessoas. A quantidade de pessoas, né, não é exatamente assim fixa o que você pode atender com som, né? Mas você tem uma ideia, né? Porque sempre você tem que analisar o tamanho de espaço vezes a quantidade de pessoas, porque a quantidade de pessoas também é, né, você tem a questão acústica, né, do espaço e aquilo que você vai apresentar. Então, né, você não vai se diz muito, né, você vai, eu sonorizo o espaço. Isso aí é para quem faz, né, para quem tem um orçamento ali de milhões para colocar equipamento e encher um estádio de caixa acústica, né, e vai estar esperando ali aquele estádio cheio de pessoas ou não, tá? Mas para quem faz uma apresentação de 50 pessoas, a gente às vezes pega um espaço maior, né? Então ele não tem o que fazer, ele trabalha com orçamento pequeno e ele tem que se adequar àquela situação, trabalhar com equipamentos de baixo custo, ele não tem um orçamento, né, ilimitado para trabalhar, então ele pode fazer um som para 50 pessoas dentro de um salão que ele conseguiu emprestado ali para trabalhar, e ele vai fazer esse som ali numa parte ali e vai ter que se adequar a isso, né? Mas é claro que existe sempre um limite, mas aquela coisa, tem que ter ali uma análise da quantidade de pessoas e do espaço, né? Se o espaço é maior, você acaba tendo uma perca maior no som ali, que o som vai se dissipar maior naquele espaço, mais naquele espaço, tá? Mas o assunto hoje aqui é o seguinte, voltando ao assunto. Ele tem uma caixa de 200 watts RMS e ele é acostumado a fazer som para 50 pessoas, tá? Acostumado a fazer som para 50 pessoas ali e atende legal. Agora, essa pessoa, esse músico, ele teve a seguinte ideia. Eu vou colocar no sistema, né, eu vou comprar uma caixa de subwoofer, ativa, por exemplo, vamos exemplificar 300 watts RMS. Vou colocar uma caixa de sub para trabalhar junto, que agora eu vou dobrar o público que eu posso atender, né? A gente está fazendo aqui uma simulação com essa potência, mas poderia ser potências maiores também, né? Aí ele acha que vai dobrar, digamos assim, o público, né? Ou pela caixa de sub às vezes ser até maior que a de cima, né? Digamos que ele pensa que vai dobrar ou até mais do que dobrar ali a quantidade de público e de espaço que ele pode cobrir. Então é o seguinte, não funciona muito bem assim, tá, pessoal? Porque o que acontece? A caixa de sub, ela é algo que é muito importante, é tipo um tempero no som, não é a prioridade, tá? O sub não é a prioridade em um sistema de reprodução de som, de música ao vivo, etc. O que a informação, né, a inteligibilidade, a questão de cobertura do ambiente, tudo isso aí vai ser feito pela caixa de alta, tá? Então, o médio, grave e agudo ali, mais precisamente o médio agudo, que dá inteligibilidade para as palavras, para a música, né? Para a mensagem que está sendo transmitida através da música, através da palestra, através da ministração, que seja cultos ou outros tipos de apresentações. Então, a parte mais importante é da caixa alta, é da caixa ali full range que está reproduzindo a média e alta frequência, tá? Então isso vai ser o mais importante e não o oposto. O sub ele dá o tempero e faz toda a diferença, sim. Ele vai dar um peso no som e vai deixar, né, o som com aquele tempero de baixa frequência. E é muito importante o sub, tá? E até ele custa bem mais caro, né, do que uma caixa alta, se a gente for
analisar a questão de custo, tá? Então ele é muito importante, mas não é o mais importante, tá? Ele faz toda a diferença em um sistema de som, mas ele não é o mais importante. O que acontece? Esse sub, se você colocar no sistema, ele vai responder na baixa frequência, né? Então, geralmente ali o sub vai reproduzir abaixo de 100 Hz, tá? Então, o que acontece? Ele vai fazer o peso nesse som, né, conhecido como peso, vai fazer a região de baixa frequência, mas ele não vai servir para cobrir, né, o ambiente ali não vai servir para cobrir o ambiente ali com a mensagem ali das altas frequências que chegam, né, mais nitidamente, ou seja, que traz essa informação para os ouvidos das pessoas, tá? Então, o que acontece? Quando você coloca um subwoofer a trabalhar com a caixa ativa de alta, você não dobra essa, digamos assim, a questão da capacidade do som. Ou seja, por exemplo, não dobra na questão de potência. Por exemplo, tem 200 watts RMS aqui de alta, eu botei 300 watts, agora eu vou mais do que dobrar o espaço que eu vou cobrir ou a quantidade de pessoas. Não é assim que acontece. Porém, tem um detalhe que eu vou mencionar para vocês agora, que você pode sim ter um ganho, tá? Um ganho de potência, mas em uma determinada condição, tá? Qual seria essa condição? O que acontece? Quando você está trabalhando com uma caixa, aqui a caixa ativa, você está trabalhando com ela sozinha, né? Digamos que você vai usar ela no flat, aqui na equalização, ou em determinadas ocasiões você vai até dar um certo ganhozinho ali nos graves, né? E toda vez que você dá um certo ganho no graves ou trabalha com graves normal, essa caixa exige mais corrente, né, ali da amplificação para trabalhar e vai clipar mais cedo, né? Ela vai ter a possibilidade de clipar mais cedo quanto mais grave ela estiver trabalhando, porque a região de graves consome mais. A região de graves consome mais do amplificador e excursiona mais alto-falante, então exige mais. A partir do momento que você estiver exigindo mais esse grave, você vai clipar antes. Qual seria a condição então? A partir do momento, ou seja, analisando aqui, se você está trabalhando com a caixa sozinha, você vai trabalhar com ela ou no flat ou um certo ganho no grave. Vamos considerar isso, tá? A partir do momento que você integrar no sistema um sub, você não vai precisar mais exigir tanto os graves da caixa de alta, porque o sub já vai estar respondendo isso aí, tá? Por exemplo, se a caixa sozinha ela responde ali acima de 60 Hz, né? Continuando aqui, se a caixa sozinha responde acima de 60 Hz trabalhando sozinha, a gente pode, quando você vai colocar o subwoofer, você não vai precisar mais que essa caixa responda, né, nessas frequências ali mais baixas, tipo de 60 Hz, né, ou 60, 70. Então, nesse caso, você poderia aliviar essas frequências. Como você faria? Você, digamos que no máximo você trabalharia no flat, né, em condições que talvez antes você trabalhava com um pouco de ganho no grave. Agora com o sub, no máximo você vai trabalhar no flat. Ou talvez você pode tirar um pouquinho, tá, desse grave. Dessa forma, quando você diminui o grave na caixa, você vai demorar um pouquinho mais para clipar. Então você consegue um pouco mais de ganho no médio agudo geral da caixa, aliviando o grave. Dessa forma, a caixa de alta, então, ela vai dar um pouco mais de SPL, tá? Considerando, quando você estava no flat ou com ganho no grave aqui e aumentava o volume ali até clipar, vamos simplificar. Talvez você conseguiria ali um SPL, por exemplo, de 100 dB, né? Quando você estava com o volume do grave no flat ou um pouco de um certo ganho nesse grave, você conseguia trabalhar com a caixa até clipar e conseguiria, digamos assim, 100 dB, né? Aí, no momento que você diminui um pouco esse grave aqui, essa intensidade do grave, você agora vai colocar vai chegar até antes de clipar e talvez consiga, né, digamos, 102 dB, um certo ganho você vai conseguir. A gente não vai fazer essa medida aqui porque a gente
tem um medidor simples aqui, então a gente não seria exato, né? Mas é mais ou menos isso, tá? Aí você consegue um certo ganho ali. Eu até vou exemplificar para vocês aqui, tá? Eu pausei o vídeo aqui e vou exemplificar para vocês, tá? Eu vou medir daqui mesmo, tá? O certo é medir da frente da caixa, mas vai refletir na parede e o SPL vai ser a mesma coisa. A gente vai fazer a comparação nas duas situações no mesmo local, tá bom? Então, por exemplo aqui eu estou com um pouco de ganho no grave, né? Considerando que você fosse trabalhar com a caixa sozinha, talvez você fosse dar essa equalizada no grave ali para dar aquele pezinho a mais, né? Que se você fizer isso sem clipar, não tem problema nenhum, tá bom? Agora vamos soltar a música aqui então e vamos tentar fazer uma comparaçãozinha. Vamos testar até antes de clipar. E vou diminuindo. Agora vamos fazer o seguinte, agora vamos tirar esse grave um pouco do grave, né? Considerando que você fosse fazer essa equalização agora para trabalhar junto com o sub. E agora você vai ter o sub, então você não precisa mais exercer tanto aqui o grave, não precisa mais extrair tanto o grave da caixa, né? E aí você vai, por exemplo, vamos tirar um pouco então desse grave agora aqui da caixa, né? Para testar aqui e ver se a gente consegue mais SPL no médio agudo, né? Sem clipar a caixa. Vamos lá então. Voltar a música aqui para o mesmo padrão que estava antes aqui. Vamos lá agora. Sem clipar. Perceberam então que a gente teve, né, um SPL maior, né, quando a gente está tirando um pouco do grave aqui, e a gente consegue um SPL maior sem clipar. Dessa forma, o que acontece? Dessa forma você consegue então, né, aumentar um pouco da potência dessa caixa se você aliviar os graves dela, tá? Então, digamos que você não vai assim dobrar, né, a cobertura da sua caixa, mas você pode aumentar um pouco. Então, realmente, tá? Quando você tem um subwoofer, aí você alivia esses graves. Só que a gente vai agora comentar sobre outra questão, tá? Aqui, quando você está trabalhando com a caixa ativa aqui, sem nenhum processador de áudio, você não tem assim aquele corte de frequência, né, para fazer um corte de frequência específico para a sua caixa, né, ativa. Então, a única forma de fazer é essa aqui, diminuindo um pouco os graves. Só não deve exagerar, porque o que acontece? Quando você diminui os graves, o grave aqui do equalizador, grave aqui, você não está diminuindo apenas exatamente aquela região mais baixa que precisa. Você acaba trazendo junto, né? Então você acaba trazendo junto, quando você tira esse grave aqui, você acaba tirando também um pouco ali do médio, né? Do médio grave ali, tá? Então, se você exagerar nisso aqui, você vai acabar tirando aquele peso do médio grave lá da... Quando você fala na voz, né? Deve ficar o sub trabalhando, o sub ali, respondendo aquelas regiões bem baixas, mas vai faltar um pouco lá no meio, né? No início ali numa região do médio grave, tá? Então, porque ele puxa, quando você tira atua aqui o equalizador, ele não vai tirar apenas uma frequência, não vai tirar, digamos assim, ele não vai tirar apenas abaixo de 60 Hz ou abaixo de 70 Hz, ele vai tirar, vai tirar talvez, dependendo como for o padrão de frequência, ele vai tirar talvez 100 Hz, vai tirar 100 e poucos Hz, né? Até mais, né? Dependendo da situação pode tirar 200, mais, né? Então, o quanto mais você puxar aqui, mais ele vai abranger uma região ali de frequência um pouco maior, tá? Então, faça com isso aqui com um pouco de consciência para não exagerar também. Agora vamos para uma outra condição. Se você tiver um equalizador não.
Se você tiver um processador de áudio, né, um crossover, aí sim, aí você faz um corte. Você não vai precisar mexer na equalização da caixa aqui. Você faz um corte, né, no equalizador e aí corta, por exemplo, lá, se o seu sub responde até 100, né, pode fazer ele trabalhar, por exemplo, até 100. Aí você faz um corte no crossover lá no processador para a caixa trabalhar acima de 100, né, nessa base aí. E aí sim, você não precisa mexer na equalização aqui, você tem um corte bem mais perfeito, né, um corte bem mais eficiente da sua caixa. E aí você faz aquele corte de né, digamos assim, tem alguns processadores, né, que fazem corte em 12 dB, 24 dB e etc. Quanto mais alto for assim, o seu padrão de corte, mais eficiente vai ser esse corte, né? Mas enfim, qualquer processador de áudio que você tenha consiga fazer um corte já fica muito melhor do que você fazer aqui apenas essa equalização dos graves, tá? Então dessa forma você consegue sim que a sua caixa ativa seja mais eficiente para cobrir também um ambiente um pouco maior quando você tem um sub, porque você não precisa extrair o grave da caixa ativa, tá? Mas não necessariamente, nem em todos os casos, né, você vai conseguir dobrar essa potência ali da alta frequência, tá? Então tudo depende da caixa. Se você estava extraindo, se essa caixa de alta ela é uma caixa de, digamos assim, já que estava respondendo um certo grave ali, você consegue depois diminuir esses graves e ela vai conseguir ser mais eficiente apenas no médio agudo, tá? Então tudo depende da caixa e etc, tá? Mas não é em todos os casos que você vai ter tanta diferença, tá bom, pessoal? Mas é isso aí, esse videozinho que a gente deixou para hoje, tá? Para vocês analisem todas essas princípios que a gente falou aqui, tá? Pode mudar de uma caixa para outra, a questão de proporção que você vai conseguir. Você consegue, então, aumentar um pouco a sua cobertura da caixa quando você alivia os graves, tá? E está trabalhando com sub, porém não é aquela coisa que você vai dobrar assim conforme a potência que você vai colocando de sub, tá? Tudo depende, tá bom? É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, já se alongamos aqui. Um abraço a todos, valeu!